o que poderia explicar a força que o atual X Todo-Poderoso tem. Agora, por que tudo isso? É bem simples. Esse diretor gosta de brincar com o coração do pessoal, né? E aí, meus queridos, bora falar sobre o maravilhoso To Be Hero X de novo, agora com esses 3 episódios do arco do Little Johnny ou Joãozinho, que foi de momentos mais emocionantes e tranquilinhos pra algo totalmente insano e que ninguém tava esperando. Sério, eu tô ficando louco ou fui só eu que assisti principalmente o episódio 19 na ponta da cadeira? Mas me diz aí se você também tá adorando cada vez mais esse anime e o que acha das teorias que eu deixei pro final. Lembrando que tem spoiler do início ao final, até porque a gente tá falando sobre o geral da história, e também tentando prever aí alguns passos futuros. Nesse mundo onde não nascem heróis, eles são criados, tanto seus poderes quanto a sua força, a partir da vontade tanto própria, mas principalmente na confiança do povo sobre cada um deles. E então um torneio entre os 10 maiores para decidir quem é o mais forte e melhor de todos, sendo que será contada a história de cada um desses heróis, como foi a infância, como se tornaram um e como chegaram até o torneio. O início da história dele a gente já conhece porque envolve o Lâmina Fantasma e a gente tinha acabado de ver no arco anterior. Mas como foi mais comovente ver, de fato, pelo que o Joãozinho passou, tendo a mãe dele doente, o pai tentando conciliar a presença tanto em casa quanto no trabalho, que garantia até então a vida da esposa. Uma pergunta que fica é sobre essa doença dela, que não se sabe de onde veio, muito menos pelo que foi causada. Mas o fato é que a cura do Shen, o pai do Joãozinho, não foi suficiente para mudar o final que ela teve. Eu vou abordar mais essa parte aqui em questão lá nas teorias. Mas notem que nesses últimos momentos dela, quando o Shen chega em casa, ele já tá com a maleta onde o Joãozão, que ele encontrou lá na missão da nave, tava dentro. Então, pra quem não sabia, sim, o Joãozão é um alienígena lá daquela nave. Até porque dá pra ver quando o Shen encontra ele e reflete a sua imagem nos olhos do Shen. E ele não reportou que ele encontrou esse alienígena aí e nenhuma outra anomalia na nave pra ninguém. Mas enfim, depois do falecimento da sua mãe, descobre sobre o Joãozão e acaba entendendo que ele seria o seu filho, já que ele veio do céu e a mãe dele contava histórias que os filhos caíam de lá e escolhiam seus pais. E o Shen acaba decidindo largar o posto de X e ter realmente uma vida sendo pai. Até porque, a princípio, ele só continuou como X até agora porque isso garantia a vida da sua esposa. E é nesse momento que aparece o novo herói X daquele tempo, chamado Genwu. Aqui não tinha nem aparecido o rosto dele, mas a primeira coisa que me veio na cabeça foi de que nossa, mas ele é muito parecido com o atual X Todo-Poderoso, né não? E quando esse novo X, mais conhecido como Vórtice, diz, após o Shen falar que não teve forças ou poder suficiente para salvar sua esposa, que depois do que houve na queda da Aurora, as pessoas nunca mais ganharam poderes para superar deuses. E o Shen ainda retruca dizendo: não me diga que você tá preocupado comigo. Ou isso pode ser uma referência àquele grande evento do vilão Zero, ou talvez aqui o Vórtice já sabia que iam mandar alguém para matar o Shen. Porque essa queda da Aurora pode ser uma referência ao fim da era dos heróis idealistas, como o Shen também foi, aqueles movidos por princípios, não por fama ou manipulação de confiança, como eles estavam sendo agora. E aí essa fala pode ser uma forma poética de dizer: você tá prestes a cair porque representa uma verdade que não pode mais nascer. Enfim, eles vão pro interior, longe dos heróis, vão tendo uma relação de pai, filho e filho, muito bonitinha, plantando flores de salgueiro como forma de lembrar e honrar a mãe, o Joãozão tocando o terror na garotada, até que anos depois o Vórtice reaparece e sempre que ele dá as caras, fica uma aura pesada, aquele climão suspeito pra caramba. E aqui mais uma conversa estranha com duas grandes questões, uma porque o Shen diz que o Vórtice só foi ali atrás de ajuda, mas não precisava porque ele já tinha derrotado um certo alguém. Mas só lá no episódio 18 a gente fica sabendo que se refere, na verdade, ao Fobia Clone, na época o número 2, pelo posto de X. E a segunda questão é que o Shen afirma que se alguém não acredita em si mesmo, os números dos seguidores, da sua fama, é só um aglomerado de números inúteis. Então aqui dá pra cravar que a verdadeira força dos heróis não provém da confiança do povo, mas sim dele mesmo. Isso conta estratosfericamente mais. O que poderia explicar a força que o atual X Todo-Poderoso tem. Só que depois dessa visita é que o Joãozinho acaba encontrando o seu pai desfalecido, fazendo uma ligação errônea, só que direta, de que quem teria feito isso seria o próprio Vórtice. E é aqui que o Joãozão mostra que de alguma forma ele tá ligado às emoções do Joãozinho e ao mesmo tempo que também vai defendê-lo, ele também vai responder às vontades de encontrar o Vórtice, mostrando agora a sua forma monstrão, insano e iniciando um combate. Enquanto isso, o Lâmina Fantasma ali de cantinho, só assistindo, né? Na sequência do duelo, o Vórtice perde feio pro cachorrão chifrudo, porque a gente tem que lembrar que ele é um alien, e assim como a nave, os poderes de confiança e do medo não funcionam nele. Até tomou algum certo dano, mas é porque foram físicos pelas rochas e os galhos que foram arremessados. Mas quando vai ser atacado pelo poder da confiança mais purinho, não
não acontece nada e sai vitorioso, com o Vórtice não entendendo bulhufas do porquê não funcionou. O engraçado é que foi notificado que o Vórtice tinha sido derrotado por um monstro e o monstro derrotado por uma criança. Então, tipo, o X foi derrotado por uma criança. Por conta disso, ele acabou recebendo uma enxurrada de confiança onde geral entendeu que ele seria algo como um domador, conseguindo subir até o 15º lugar da classificação. Já o Vórtice ficou todo esgualepado lá no hospital e agora sim ele ficou idêntico ao atual X, recebendo a visitinha do Joãozinho para perguntar basicamente quem foi que matou o meu pai. Mas se não quiser falar agora, beleza, a gente se vê lá no torneio pra X. O moleque meteu o brabo aqui. Mas aí se passam 17 anos e a gente tem a incrível notícia que o Joãozinho chegou no máximo ao 15º lugar na classificação dos heróis. E eu fiquei meio chocado com isso porque literalmente eu pensei que ele era mais importante. Mas também tem uma mensagem por trás disso dizendo que olha só, nem tudo é o que parece. Que embora ele seja assim forte, tenha ali boas capacidades para combate, ele foi mais tratado como um meio para fazer mais e mais dinheiro por causa da aparência dele, vendendo bonequinhos, mascote bonitinhos e fofinhos, e mesmo que parecesse estar sempre feliz, ser alguém incrivelmente incrível, no fundo, ele estava cansado de ficar sempre sorrindo e sorrindo, sem mudar nada. E ainda revela que a vontade de ser um herói e descobrir o que realmente aconteceu com seu pai, caiu por terra quando o Vórtice acabou morrendo na queda misteriosa de um avião. E essa queda desse avião aqui foi a mesma que estava sendo da sorte, que encontraram ela lá no meio dos destroços, só que não foi um acidente, provavelmente foi planejado aí para se livrarem do Vórtice, o que talvez explicaria o porquê que esse ano é tão forte, já que ela teria recebido a confiança ou os poderes de um herói muito famoso. E é nesse momento em que ele acaba recebendo a missão de escolta secreta junto da Loli, do Lâmina Fantasma, o Professor Lu e a Nuo para aquela nave alienígena. Só que aí, meus caros, olha que revelação concretizando aí a maioria das nossas teorias de vídeos anteriores, porque enquanto o pessoal tava indo pra nave, o CEO Mikey ligou para um pessoal da própria empresa dele, a Associação dos Heróis, e falou que o pai do Shen tinha guardado um segredo da nave, e se alguém agora sabe o que é, seria o Joãozinho. E ainda que o pai da rainha, a Queen, trabalha diretamente com o Mikey, e sim, ele é o malvadão que transformou o ex-herói DJ com o medo em algo bizarro. Agora, por que tudo isso? É bem simples. O Mikey nada mais quer do que intensificar um conflito entre todos os CEOs e os próprios heróis, porque como ele bem disse, os heróis que marcam a história, ou seja, heróis verdadeiramente poderosos, costumam surgir no meio do caos, porque é nesses momentos em que as pessoas vão ser mais devotas porque elas não querem, elas precisam que alguém salve elas da morte certa. Então isso seria uma forma deles conseguir criar um herói muito mais forte, e como estão trabalhando com medo e sabem que esse poder é muito mais estável e fácil de manipular, eles teriam alguém mega poderoso e em total controle da sua agência. Mas ainda que esse seja o plano, tem outras pessoas pesquisando medo também, que é o pai do Shang Chao, que começou a fazer isso logo depois do falecimento dele, mostrando que ele estaria fazendo uma certa fusão ali de dois corpos, e um desses corpos aí muito provavelmente é do grande vilão Zero, que ainda não apareceu na série, mas já foi citado várias e várias vezes como um herói caído que se tornou uma ameaça imensa e derrotado pelo antigo Yisou. E sim, ele tinha como base de poder o medo, coisa que a Associação dos Heróis escondeu por muito tempo. Então o pai do Shang Chao estaria tentando recriá-lo, fundindo ele com algum outro corpo. E ainda por fim o Mike dizendo que ia colocar a rainha e a Ciano no meio desse caos todo. Como a gente bem sabe, elas foram mandadas de férias perto da nave onde o Joãozão se transformou. Mas não foi no momento em que o DJ estava atrapalhando a missão deles que o Joãozão se descontrolou, foi bem depois. E na hora que o Joãozinho vê os cortes nas árvores e vai chegando mais próximo de onde estava o Lâmina Fantasma, eu fiquei numa aflição pensando que agora ele vai sacar quem matou o pai dele. Mas não, acabaram caindo no sono e acordando depois quando tudo já estava resolvido. Esse diretor gosta de brincar com o coração do pessoal, né? A Nuo passando aquele tempinho com Lâmina, que mostrou suas técnicas de açougueiro e cortou tudo de qualquer jeito. Essa parte ficou sensacional, mas depois também fez igual ao Masterchef e deixou tudo bonitinho e recebeu ainda uma ligação do Tio Rock, onde ele informa a missão de passar o rodo no Joãozinho. Aí chegam na nave, cada um recebe as suas ordens, a Loli fica furiosa porque vai servir de antena de sinal, pobrezinha. Só que o legal é que foi carinhosamente tranquilizada pela Nuo com um beijinho que aqueceu os nossos corações aqui do outro lado da tela. Agora é aqui que começa a treta toda, o vurugudu ali generalizado, com várias aparições que me fez quase cair da cadeira.
Porque primeiro que todo mundo entrou na nave e o Dr. Lu vai junto da Nuo por um lado conversando sobre várias coisas. Já em outro lugar, o Joãozinho e o Joãozão explorando a nave e o Lâmina indo atrás para eliminá-lo, porque segundo o T-Rock, o Shen tinha se desviado do caminho do herói e usou seus poderes para criar vida artificial. Isso aqui eu comento de leve ali na parte das teorias. Mas no fim ele teria ensinado o próprio filho em como domar a fera, o Joãozão. Então essa seria a chance perfeita para terminar totalmente o trabalho de 17 anos atrás. Mas obviamente que essa é mais uma das mentiras e manipulações dele. E que aflição foi essa? Dessa cena onde o Lâmina ali tá com a faca na mão, ainda bem que o Joãozinho mostrou ter ciência de que ele tava ali bem atrás dele. E quando ambos adentram uma sala, o Lâmina avança para cima do Joãozinho para defendê-lo do ataque do Isou. Lembrando que esse é o novo Isou, que foi manipulado ali pelo T-Rock para se livrar principalmente do Joãozão, o Joãozinho e ainda por fim também do Lâmina Fantasma, que parecia ter se desviado do seu trabalho original, porque de fato, não só depois de ter encontrado um certo afeto na própria filha, mas lá antes quando ele tinha empacotado o Shen, ele parecia estar meio arrependido. Só que agora a gente tem essa luta muito boa porque não dá pra saber quem vai ganhar, mas a gente vê essa cooperação legal aí pra tentar bater de frente com o Isou. E enquanto isso, em outro lugar, essa aparição do Nice, que foi Nice de verdade, lembrando que ele é o Nice antes do Lin Lin, ok? De jeito maneira que eu vi isso chegando, assim como foi no caso do Isou. Que surpresa maravilhosa. Você é o herói Nice? Nice. Mesmo sabendo que na real ele tá ali pra acabar com os dois. Só que aí temos a chegada triunfal da Loli pra salvar o dia. Então sim, ele era um vilão, ou quase isso, porque fica claro que ele foi a mando da Three-Man para eliminar ambos. E aí a gente pode até começar as teorias falando dele, já que agora faz mais sentido ele ter cometido esse suicídio, porque depois de provavelmente falhar nessa missão aí que recebeu do CEO da Three-Man, o pai do Shan Chao, vendo que não tinha como ele continuar como um herói, já que teria sido exposto para os outros heróis ali presentes e a organização a qual cada um faz parte, ele se joga lá de cima, fazendo até mais sentido quando o CEO da Three-Man liga para sua assessora, querendo saber como o Nice tá, lá no primeiro episódio, falando que depois daquele incidente ele não estava nada bem. Então, mascarado como incidente, foi essa última missão e essa última luta que a gente viu. Agora, a doença da mãe do Joãozinho, o que será que ela teve que o poder do Shen não foi capaz de curar? Talvez algo a ver com a queda da nave? Pode ser, mas o Shen, no caso, só foi pra nave Alien quando a esposa já estava doente e até trouxe o Joãozão junto. Então não faz muito sentido. O que eu acho mais plausível aqui é que ela tenha sido infectada propositalmente para que conseguissem manter mais sob controle o Shen. Agora, será que a mãe dele realmente morreu de morte morrida mesmo? Porque o T-Rock fala que o Shen estava metido em criação de vida artificial, o que pode ser uma mentira, claro, ou pode ser que ele estava tentando fazer um novo corpo ali para sua esposa, ou alguma forma de curá-la, ou sei lá, trazer de volta a vida. Até porque quando ela falece, o Shen tá triste, mas não chega nem a chorar, o que poderia ser um sinal de que ele sabia que poderia trazê-la de volta, ou enfim, vai saber, né? E agora, mais do que nunca, tá dando para entender melhor toda essa história, porque na real, tudo isso aqui é só uma treta apenas pelo poder, o controle, a manipulação absoluta dos heróis mais fortes em uma luta de CEO contra CEO. Isso fica mais claro no final desse episódio 19, porque tem herói e gente envolvida de tudo que é canto. O Isou e o Lâmina são da MG, o Joãozinho é da FOMO, o DJ e o Nice da Three-Man e a Rainha e a Ciano da DOS, que seria a Agência dos Heróis. Então é só uma disputa generalizada pelo poder, onde já foi dito em um trailer curto uma vez, aparentemente até pelo próprio atual X, que na verdade somos todos apenas uma peça de xadrez sendo manipulada. E em outro vídeo a gente tem quem jogando xadrez? O X, o que me faz acreditar que esse atual X aí todo poderoso que a gente conhece, além de ter uma confiança absoluta em si mesmo, que ele trabalha contra as organizações para acabar com essa guerrinha aí, até por isso que ele nunca se afiliou a nenhuma. E por fim ainda, o próximo episódio vai ser focado na Torre dos Heróis, podendo ser contada várias coisas como o final dessa missão, o que aconteceu depois, o passado dos CEOs, por que eles se odeiam tanto, ou talvez ainda a história do Nice. Mas é isso aí, pessoal, muito obrigado por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado do vídeo e me diz aí o que você tá achando desse anime. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela mega força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!